Numa era em que a inteligência artificial pode criar imagens perfeitas, como que a gente sabe o que é real? E o que acontece quando uma das maiores agências de publicidade do nosso país quebra essa tênue confiança? Olá, olá, comunidade Bits. Bem-vindos ao nosso boletim desta quinta-feira. Eu sou a Andressa Carvalho e a notícia que abalou o mercado publicitário brasileiro é o nosso tema principal de hoje, a crise na agência DM9, após o uso indevido de IA em campanhas premiadas. Olha só, vamos aprofundar nesse caso já já. Olá, Andressa. Olá, pessoal. Um caso que é um verdadeiro estudo sobre ética, tecnologia e as consequências de se cruzar essa linha. Pois é, exatamente, Fábio. Mas antes do nosso mergulho, vamos para o nosso giro rápido pelas outras notícias importantes do dia, com o Fábio Xavier. E a primeira é uma dança das cadeiras nos sistemas operacionais. Essa expressão é muito engraçada, mas vamos lá. Segundo dados do Start Counter, o Windows 11 finalmente ultrapassou o Windows 10 em participação no mercado global. Fábio, fala pra mim, isso é o fim de uma era? Com certeza, Andressa, é a passagem do bastão, né? O Windows 11 agora está em mais da metade dos computadores no mundo. Isso acontece porque a Microsoft anunciou há pouco, né, anunciou nesse ano, que vai encerrar o suporte ao Windows 10 em outubro de 2025. E aí as pessoas têm que migrar, né? Principalmente as empresas. Não tem o que fazer, né? Não tem. É como o condomínio avisando que vai trocar as fechaduras do prédio. Você pode até gostar da sua chave antiga. Eu gosto do meu Windows 10. Mas se não trocar, uma hora sua porta não terá mais o mesmo nível de segurança e você ficará fora das novidades. Ah, e não tem jeito, né? Então acho que a dica prática para quem ainda usa o Windows 10, Fábio, é começar a planejar essa migração para não ficar vulnerável e suscetível de ataques, não é? Isso, exatamente. Seja em casa ou na empresa, o ideal é não deixar para a última hora, para garantir que seu computador continue recebendo as importantes e frequentes correções de segurança. Verdade, todo dia, praticamente, não todo dia, mas frequentemente deseja reiniciar o seu computador? A gente sabe lá no trabalho, passo por isso bastante. Exatamente, né? Agora um alerta duplo de cibersegurança. A primeira notícia da InfoSecurity Magazine revela que 18 extensões falsas por Chrome, Edge e pro Edge estavam espionando milhões de usuários. Meu Deus, será que eu sou uma delas? E a segunda, do site The420.in, confirma um vazamento de dados de quase 250 mil pessoas no portal do CEE. Ai, Fábio, a gente tá cercado. Pois é, né? Cercados não, mas muitas vezes indefesos. Com certeza. Essas extensões maliciosas são aquelas que a gente instala nos navegadores, sabe? Sim, eu uso então, por isso fiquei preocupada. Existem várias que são falsas, que estão lá para roubar seus dados, né? São como chaveiros falsos. Você os instala para uma função útil, mas eles aproveitam e fazem uma cópia da sua chave, podendo roubar seus dados de navegação. Caramba. É bem complicado isso. Já o vazamento do CIE, né, que é a empresa que cuida de estágios no Brasil, foi noticiado em 3 de julho agora de 2025, recentíssimo. Cybercriminosos tiveram acesso a um banco de dados na nuvem do Google Cloud Storage, expondo informações de quase 250 mil pessoas. Caramba. É como se a pasta com todos os currículos que você já entregou, com CPF, e-mail e tudo mais, fosse deixada aberta em uma praça pública. Nossa, não sei se eu tô certa, mas os dois casos, me parece que o risco é de roubo de identidade e golpes, né? Mais golpes ainda do que a gente já tem. O que o nosso ouvinte pode fazer para se proteger? Sem dúvida, você está certíssima. Para as extensões, a regra é minimalismo. Instale apenas as extensões essenciais e de desenvolvedores conhecidos. Não vai cair lá no XYZ e... é que tem umas que são tão bonitinhas e parecem tão úteis, mas eu vou fazer uma varredura. Tem que fazer a limpeza e deixar só o mínimo realmente que você precisa. Para quem tem dados vazados no CIE, a ação é imediata. Troque senhas de serviços importantes e redobre a atenção com e-mails e mensagens suspeitas que usem seus dados para parecerem legítimos, né? Então desconfie ainda mais. Pessoal, vamos trocar a senha lá correndo então. E para fechar o nosso giro, uma notícia da Strategy sobre o grande paradoxo de IA. A abundância de tecnologia e a escassez de talento. A gente sempre está falando aqui do risco do emburrecimento, né? Sim. Mas aí o problema talvez seja até maior, né? A chamada a corrida do ouro do século XXI, né? Todo mundo quer criar soluções de IA. Sim. Mas a gente não tem as pessoas qualificadas para trabalharem e criarem essas soluções de IA, né? Então o preço
da mão de obra especializada acaba ficando mais alto, né? Isso é uma tendência em todo o mercado de TI, mas especialmente para quem trabalha com IA. E o mais importante, né, o salário dessas pessoas que são altamente especializadas aumenta bastante, né? Então, fazendo uma analogia com o que a gente falou no nosso último episódio sobre as picaretas e pás, que são os chips da NVIDIA, né? Aqui nós temos o salário das pessoas que sabem onde cavar, que são os engenheiros de IA. Caramba, vou trocar de área. Tá vendo? Estão muito altos os salários porque tem essa escassez no mercado. E há a disputa acirrada por esses cérebros. Eu li essa semana até que a Meta, ela está pagando como se fosse comprando um passe de engenheiros de outras grandes empresas de IA para poder contratar essas pessoas. Uau. Chegou a pagar algumas dezenas de milhões de dólares para poder contratar esses engenheiros. Caramba, é o que eu falei, eu acho que eu vou pensar seriamente em trocar de área. Mas vamos lá. E essa febre do ouro da IA nos leva diretamente ao nosso tema principal, que a gente falou lá no começo do nosso podcast de hoje, que é a crise da agência DM9, um dos nomes mais respeitados da publicidade brasileira. Para quem não acompanhou aqui, Fábio, explica para mim o que realmente aconteceu, porque eu também não vi, eu confesso que eu estou sabendo agora. De uma forma bem resumida, né? A agência ela teve que devolver vários prêmios que ganhou no prestigiado festival de Cannes Lions. Cara, que E demitiu um executivo responsável por essa campanha. O motivo, segundo a matéria da Isto é Dinheiro, foi a descoberta de que a inteligência artificial generativa foi usada para manipular imagens e vídeos em campanhas premiadas. Ai, não vale, né? Tudo bem até aí para você criar, para ajudar a criar, etc. Mesmo assim, né? Mas não foi só isso, né? Eles adulteraram uma reportagem da CNN Brasil para parecer que a campanha tinha tido uma repercussão que na verdade não teve. Caramba! Nossa! Mudaram lá o que a mulher estava falando, o que a âncora da CNN Brasil estava falando, para dar essa impressão que a propaganda bombou. Olha quanta gente é refém, né? Quer dizer que então que eles não usaram a IA para criar algo original, quer dizer, não foi uma ferramenta ali. Mas eles forjaram uma realidade e apresentaram isso como um resultado verdadeiro, é isso mesmo? Tipo, eles mudaram tudo que estava passando para apresentar ali e ganhar o prêmio? Exatamente, né? Para simular essa repercussão da propaganda no mercado. Ai, que E vergonha. aí tá o X da questão ética, né? Isso é totalmente antiético. Usar a IA para criar uma imagem fantástica para um anúncio é uma coisa. Sim. O uso da ferramenta para a criatividade, Sim, né? Para potencializar a criatividade. Outra coisa completamente diferente é usar a IA para manipular uma reportagem e enganar um júri. Nossa, É a diferença entre efeitos especiais em um filme de ficção e usar os mesmos efeitos para forjar um documentário e dizer que o documentário é real. Pois é, acho que teria que pelo menos avisar, né? Tudo isso aqui é fictício, IA, mas... Olha, nesse caso as consequências foram imediatas, né? Por que você está me falando aqui. A Consul, que era cliente da campanha, rompeu o contrato. Isso abala a confiança do mercado como um todo, não é? Sim, abala muito, né? É o efeito dominó dessa Sim. falta de confiança. Primeiro a agência perde credibilidade. Sim. Depois o prêmio de Cannes também é cancelado, tem que devolver. Nossa, isso é cheio. Terceiro, a cliente Consul perde a confiança na agente parceira, né? Sim. E por fim, o público, que já é meio desconfiado, pé atrás, né? Perde ainda mais a confiança nas campanhas publicitárias. Isso mostra que a tecnologia, por mais poderosa que seja, não substitui nunca a integridade. Pois é, e nem o pensamento humano, né, eu diria assim. Sim. Porque nós temos a sensibilidade de criar as coisas, né, de transformá-las de uma maneira bonita, em arte mesmo, né? Mas o que você vê no futuro em relação a isso? As agências agora vão proibir o uso de IA ou vão só criar umas regras mais rígidas? Tá? Eu, na minha opinião, teria que informar sempre, ó, tô usando IA. Isso seria uma decisão mais ética, né? Eu acho que proibir é muito complicado, acho que até impossível. Seria como, por exemplo, proibir o uso do Photoshop, né? Há 20 anos. Vixe, tem um monte de influencer aí que tá perdido. Pois é. O caminho, e que o mercado eu acho que está discutindo agora, é a criação de comitês de ética e diretrizes muito claras nessas agências. É preciso definir as fronteiras, o que pode e o que não pode. O que é inspiração e o que é plágio. O que é aprimoramento criativo e o que é falsificação. As empresas precisam responder essas perguntas antes que a próxima crise aconteça. A tecnologia deu para essas empresas, para essas agências, uma verdadeira varinha de condão, a varinha do Harry Potter, né? É. Mas usar essa varinha exige uma responsabilidade imensa. Como diria o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Você falou aqui de citação, até me lembrou das normas da ABNT que a gente usa para os trabalhos científicos, né? A gente pode, quando a gente faz a referência bibliográfica, ainda que a gente tenha tido um insight sobre alguma coisa que a gente leu, a gente precisa referenciar. O autor disse isso e eu pensei aquilo, né? Isso já é uma coisa que, quer dizer, é um paralelo ético que a gente vai precisar seguir. Sem dúvida. Mas, Fábio, que caso complexo.
Qual que é o seu insight final ou a sua dica prática baseada nessa discussão que a gente teve agora sobre tudo isso? O que a gente, ou o consumidor, o profissional, pode tirar disso tudo que a gente está conversando? Qual que é a cereja do Bits de hoje? A cereja do Bit de hoje é que estamos entrando na era da alfabetização crítica em IA. Entendi. A gente tem que ter esse senso crítico para avaliar o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, né? Para poder tentar identificar as fake news, as desinformações e as criações que são feitas. É desconfiar de tudo, né? Assim como aprendemos a identificar o que é fake news em textos, muitas vezes, teremos que aprender a desconfiar de imagens, de vídeos, de áudios. Sim. A dica prática é: adote uma postura de ceticismo saudável. Quando ouvir algo perfeito ou polêmico demais, especialmente vindo de uma fonte comercial ou desconhecida, pare, pense e se pergunte: isso poderia ter sido gerado ou alterado por IA? Desenvolver esse filtro mental será uma habilidade de sobrevivência essencial no mundo digital. É o que eu chamei de Zero Trust sensorial em um artigo que publiquei no Archive recentemente. Entendi. É o que eu acho mesmo que vai acontecer. A gente vai desconfiar de tudo. Vai ser a checagem ao contrário. Em vez de a gente checar para ver se é falso, a gente vai checar para ver se é real. Sim, exatamente. Perfeito. Então, um chamado, uma reflexão para todos nós, né? Ufa, que episódio, hein? A gente foi do sistema operacional do nosso computador a uma crise ética no topo da publicidade mundial que vendeu até a perda de um prêmio, né? Mas isso é o que torna essa tecnologia cada vez mais fascinante, né? Ela mexe com tudo. E no fim do dia, a informação sem complicação é poder, né? E se nós nos mantivermos informados, bem informados, nós estaremos sempre um passo à frente dessas situações, desses problemas. Sempre mesmo. E para você, ouvinte, continuar com esse poder em mãos, aqui a gente está sendo os Vingadores, ou se você gosta da DC, a gente pode ser também a Liga da Justiça. Siga o Bits na sua plataforma de áudio preferida. Se quiser mandar dúvidas, sugestões ou se aprofundar nos temas, acesse o nosso site em bits.fabioxavier.com.br. E não deixe de seguir o Fábio Xavier no LinkedIn para mais conteúdos. É só procurar por Fábio Corrêa Xavier. Os links também estão, claro, na descrição desse episódio. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. E esse foi o Bits de hoje. Até amanhã.